E se eu te dissesse que o motivo pelo qual eles te ignoram é justamente porque você está sempre lá? Por que eles deveriam correr atrás de você, se você está sempre parado no mesmo lugar esperando como um cachorro fiel? Pense nisso. Você é fácil demais de ser encontrado. E é exatamente por isso que é tão simples te esquecer. Você acredita que estar sempre disponível é a suprema prova de afeto. Acha que atender ao primeiro toque do telefone, limpar sua agenda inteira por um capricho alheio ou dizer sim antes mesmo de ouvir o favor completo é uma demonstração de lealdade. Você acha que está provando o seu valor. Você está errado. Você não está construindo valor. Você está, sistematicamente, destruindo-o. Nas leis que regem o poder e nos cantos mais obscuros da psicologia humana, disponibilidade excessiva não é lida como generosidade. É interpretada como desespero. É um sinal luminoso que grita: minha vida é tão vazia que não tenho nada melhor a fazer do que esperar por você. E o mundo trata o que é abundante com total indiferença, enquanto reserva reverência apenas para o que é escasso. Se você se sente usado, se sente que sua presença é tida como garantida, como se você fosse uma ferramenta utilitária e não uma prioridade, não é porque você doou pouco. É porque você entregou tudo, de graça, para pessoas que nunca pagaram o preço para ter acesso a você. Chegou a hora de trancar a porta. Nicolau Maquiavel, o pai da estratégia obscura, compreendeu uma verdade sobre a natureza humana que a maioria é educada demais para admitir. Os homens são movidos por dois impulsos principais: o amor ou o medo. Mas ele fez uma ressalva crucial. O amor é volátil. Ele se quebra na primeira mudança de conveniência. Mas o respeito é cimentado pelo temor das consequências. Hoje, vamos realizar uma cirurgia psicológica. Vamos extirpar a programação de pessoa boazinha que transformou você em um tapete de boas-vindas. Vamos instalar o que chamo de violência de limites. Isso não é sobre ser maldoso ou cruel. É sobre elevar seu status através da retirada estratégica da sua presença. Vou te ensinar como recuar sem dizer uma única palavra. Vou te ensinar a arte da restrição elegante. E ao final deste vídeo, você entenderá por que as figuras mais poderosas são aquelas mais difíceis de alcançar. Mas esteja avisado. Quando você deixar de ser acessível, aqueles que lucravam com a sua falta de barreiras vão entrar em pânico. Eles vão atacar. Tentarão arrastar você de volta para o papel de servo. Você precisa estar pronto para o ricochete, porque a pessoa que pune a sua ausência está te dizendo exatamente quem estava explorando a sua presença. Vamos começar. A regra básica da economia governa a psique humana: oferta e demanda. Se o suprimento de um recurso é infinito, como a gravidade, ele é vital, mas não tem valor de mercado. Você não paga pela gravidade. Você não acorda agradecendo por não flutuar para o espaço. Você apenas a usa, conta com ela e só notaria sua existência se ela desaparecesse. Neste momento, você é a gravidade para eles. Você está em toda parte. Você é constante. Você é confiável até o ponto da falha. E porque você está sempre lá, eles pararam de ver você. Maquiavel escreveu em O Príncipe: a familiaridade gera desprezo. Essa frase é repetida à exaustão, mas raramente compreendida. Significa que quanto mais acessível você for, mais comum, humano e sem brilho você parecerá. Quando você está sempre na vitrine, você elimina o seu próprio mistério. Você mostra todas as suas cartas. Você demonstra que seu tempo tem custo zero. Pense na última vez que você desejou algo exclusivo. Talvez ingressos para a final de um campeonato, acesso aos bastidores de um show ou a entrada em um clube privado. Por que aquilo parecia valioso? Porque havia atrito. Havia espera. Havia um preço a pagar. A barreira de entrada criou o valor da experiência. Agora olhe para as suas relações. Onde está a barreira de entrada? Não existe.
Você responde mensagens instantaneamente, com medo de que, se demorar, o interesse deles evapore. Você aceita convites para lugares que detesta porque teme a exclusão. Você ouve lamentações alheias por horas, drenando sua bateria mental, na esperança de que um dia retribuam o favor. Eles não vão, porque você ensinou a eles que sua hora vale zero. Você precificou sua atenção no nível mais baixo, e o mercado, seus amigos, família, chefe, está simplesmente pagando a etiqueta que você colou em si mesmo. Esta é a primeira pílula amarga que você deve engolir. Você não é vítima do egoísmo deles. Você é o arquiteto disso. Toda vez que você diz sim, quando seu estômago grita não, você está treinando-os. Você está condicionando-os como os cães de Pavlov. Você está ensinando que suas fronteiras são de neblina, que seu espaço pessoal é praça pública e que suas necessidades são secundárias aos caprichos deles. Você está sinalizando baixo status. Indivíduos de alto valor, líderes, reis, verdadeiros mestres de sua realidade não são facilmente acessíveis. O tempo deles é blindado. A presença deles é uma recompensa, não um direito constitucional. Maquiavel aconselhava que um príncipe deve ser visto, mas não tocado. Ele deve estar presente o suficiente para liderar, mas distante o suficiente para ser reverenciado. Se o general está constantemente na cantina bebendo com os soldados rasos, ele deixa de ser general. Ele vira apenas mais um soldado. Você se tornou apenas mais um soldado na sua própria vida. O custo dessa disponibilidade não é apenas seu tempo. É sua alma. É seu autorrespeito. Você está sangrando energia em buracos negros que nunca se encherão. E no fundo, você guarda ressentimento por isso. Você sorri por fora, mas por dentro existe uma raiva cozinhando em fogo baixo. Você pensa: depois de tudo que fiz, é assim que me tratam? Sim, porque foi assim que você os treinou. Pare de esperar que reconheçam seu valor. Valor não é reconhecido, é imposto. E a imposição começa com a escassez. Vamos aprofundar na psicologia sombria do desejo. Humanos são programados para perseguir o que recua. É o instinto de caça. É o impulso biológico de garantir recursos que são raros. Quando você está sempre no prato, você mata a caçada. Você destrói o ciclo de dopamina. Existe um conceito na psicologia comportamental chamado reforço intermitente. É o padrão mais viciante conhecido pelo homem. É o que faz as apostas esportivas funcionarem. Se você ganhasse toda vez que apostasse, ficaria entediado. Trataria aquilo como um salário fixo. Mas porque a vitória vem apenas às vezes, de forma imprevisível, você fica obcecado. Você continua apostando. Continua perseguindo a emoção. Neste momento, você é a aposta que paga 100% das vezes. Você é previsível. Você é entediante. Você precisa se tornar o jogo de azar. Isso não é sobre manipulação infantil. É sobre restabelecer a ordem natural do respeito. O acesso a você deve ser um privilégio, não a configuração padrão de fábrica. Imagine que existe um fosso com crocodilos ao redor da sua energia. A maioria das pessoas tem uma política de portas abertas. Qualquer um entra, suja o tapete com botas enlameadas, come a comida, quebra a mobília e sai sem dizer obrigado. Você precisa de uma política de ponte levadiça. A ponte levadiça não significa que você está isolado numa torre. Significa que você é seletivo. Significa que há um guarda na porta da sua mente checando credenciais. Essa pessoa traz valor? Essa interação me drena ou me abastece? Isso é necessário? Se a resposta for não, a ponte permanece levantada. Quando você começa a restringir o acesso, algo muda na dinâmica. No início, eles ficarão confusos. Depois, ficarão intrigados. Por que ele não respondeu? Onde ela se meteu? Será que fiz algo errado? Ótimo. Deixe-os imaginar. Maquiavel sabia que a incerteza é uma ferramenta de poder.
Quando as pessoas sabem exatamente o que você vai fazer e como vai reagir, elas possuem você. Você é uma variável constante na equação delas. Mas quando você recua, quando se torna ligeiramente indisponível, você introduz o caos. Eles são forçados a pensar em você, a analisar você, a trabalhar pela sua atenção. E nós valorizamos aquilo pelo qual trabalhamos. É o mesmo princípio de quando preparamos nosso próprio jantar complexo. Apreciamos mais aquela refeição do que a comida comprada pronta no micro-ondas. Por quê? Porque investimos esforço ali. Faça com que invistam esforço em você. Pare de dirigir até a casa deles. Pare de ligar primeiro. Pare de resolver os problemas deles antes mesmo de pedirem. Dê um passo para trás. Permita que haja silêncio. Permita que haja um abismo. É nesse abismo que o respeito cresce. É nesse intervalo que eles percebem que você é uma entidade separada, um ser soberano, e não uma extensão das necessidades deles. É aqui que a resposta de submissão morre. Muitos de vocês são disponíveis por causa de traumas. Aprenderam cedo, talvez na infância, que para estarem seguros precisavam ser úteis. Precisavam ser o bom menino, a boa menina. Precisavam antecipar as necessidades dos pais para evitar conflito. Isso é uma resposta de sobrevivência. É o apaziguamento da ameaça. Mas você é um adulto agora. A ameaça se foi. Você não precisa apaziguar ninguém para sobreviver. Você não precisa comprar seu direito de existir sendo útil. Você tem o direito de ocupar espaço simplesmente porque existe. Sua disponibilidade é um mecanismo de defesa que já passou da validade. É hora de desarmá-lo. É hora de substituir a necessidade de ser amado pela vontade de ser respeitado. E o respeito é sempre acompanhado por uma dose saudável de medo. Não medo de violência, mas medo da perda. Eles precisam temer perder a sua presença para valorizar mantê-la. Então, como executamos isso? Como passamos de capacho à fortaleza? Você não faz um anúncio oficial. Esse é o erro do amador. Eles ficam com raiva, escrevem um textão, explicando seus sentimentos e declaram: estou impondo limites agora. Isso é fraco. Isso é buscar validação para o seu afastamento. É pedir permissão para ser distante. O verdadeiro poder se move em silêncio. Maquiavel aconselha que os planos devem ser mantidos escuros como a noite, e quando você se mover, deve cair como um raio. Você implementa o protocolo fantasma. Primeiro, o desvanecer digital. Pare de responder imediatamente, a menos que seja uma emergência real, questão de vida ou morte. Espere. Espere 3 horas. Espere 6. Espere até o dia seguinte. E o principal, não peça desculpas pela demora. Não diga desculpe, estava tão ocupado. Apenas responda ao assunto. Ocupado é uma desculpa. Indisponível é um status. Ao remover o pedido de desculpas, você remove a culpa. Você sinaliza que seu tempo pertence a você e você o distribui quando escolhe. Segundo, o não elegante. Você deve aprender a recusar sem se justificar. O amador diz: não posso ir no sábado porque meu carro quebrou e minha mãe precisa de ajuda e estou com dor de cabeça. O mestre diz: não poderei ir neste fim de semana. Agradeço o convite, no entanto. Note a diferença. A explicação dá a eles alavancagem para argumentar. Eu te busco. Traga sua mãe. A declaração não poderei ir é uma parede de concreto. É lisa. É final. Não há onde se agarrar para escalar. Terceiro, a remoção do trabalho emocional. Pare de carregar entulho que não é seu. Quando alguém despeja uma crise no seu colo, seu instinto é consertar. Já tentou isso? Posso ligar para fulano para você? Pare. Ouça. Acene com a cabeça e diga: isso parece difícil. O que você pretende fazer a respeito? Devolva a responsabilidade para eles. Você não é um depósito para o caos alheio. Você é um santuário para a sua própria paz. Quarto, a imprevisibilidade.
Às vezes você atende, às vezes não. Às vezes você está livre, frequentemente não está. Torne-se uma recompensa variável. Isso quebra o senso de propriedade que eles sentem sobre o seu tempo. Eles vão parar de esperar que você esteja lá e começarão a torcer para que você esteja. A mudança de expectativa para a esperança é a mudança de servo para soberano. Esse afastamento vai parecer desconfortável. Sua pele vai coçar. Você vai checar o celular constantemente. Sentirá uma culpa fantasma, uma voz sussurrando que você está sendo egoísta, que eles vão te odiar. Deixe que odeiem. Se o amor deles era condicional à sua submissão, não era amor, era consumo. Você está desintoxicando do vício em aprovação, e como qualquer desintoxicação, dói antes de curar. Permaneça no fogo desse desconforto e não se mova. Agora vem a parte mais difícil, o teste. Na psicologia, quando você para de reforçar um comportamento que costumava ser recompensado, o sujeito não desiste imediatamente. Ele tenta com mais força. Ele fica agressivo. Isso se chama explosão de extinção. Pense numa criança se jogando no chão do supermercado porque você negou o doce. Ela grita mais alto do que nunca. Ela está tentando quebrar sua vontade, tentando forçar o sistema antigo a funcionar novamente. Quando você começar a erguer muros, as pessoas ao seu redor terão uma explosão de extinção. Elas dirão coisas como: você mudou, está agindo como se fosse superior, não se importa mais comigo. Quem você pensa que é? Isso é violência psicológica. Estão atacando seu caráter para retomar o controle dos seus recursos. Maquiavel alertou: não há nada mais difícil de executar, mais perigoso de conduzir ou mais incerto em seu sucesso do que liderar a introdução de uma nova ordem de coisas. Você está introduzindo uma nova ordem. Os antigos beneficiários vão se rebelar. É aqui que você deve ser implacável, não com eles, mas com você mesmo. Você deve suprimir impiedosamente a vontade de explicar, de se desculpar, de consertar. Isso é a violência do limite. É a violência da quietude absoluta diante da agressão. Quando te acusarem de estar distante, não discuta. Diga: tenho focado mais em mim ultimamente. E encerre o assunto. Quando tentarem fazer chantagem emocional, reconheça isso como uma tática de manipulação. Enxergue pelo que é, uma tentativa de tomada de poder, e simplesmente recuse-se a segurar a corda do cabo de guerra. Se você vacilar aqui, se pedir desculpas e voltar a ser disponível, você perde tudo. Você ensina a eles que, se empurrarem com força suficiente, você dobra. Você confirma que é fraco. Mas se você segurar a linha, se você suportar a tempestade da frustração alheia sem quebrar, algo milagroso acontece. Eles se ajustam. Eles percebem que os botões antigos não funcionam mais. Percebem que a porta está verdadeiramente trancada. E então começam a bater com respeito. Começam a valorizar o tempo que você concede, porque sabem que ele pode ser retirado. Começam a pedir, não a exigir. Começam a te ver com novos olhos. Olhos que guardam um brilho de temor. Não medo de que você os machuque, mas medo de que eles não sejam o suficiente para reter sua atenção. Este é o novo ciclo do respeito. Maquiavel disse: é muito mais seguro ser temido do que amado, porque o amor é preservado pelo vínculo da obrigação que, devido à baixeza dos homens, é quebrado a cada oportunidade de vantagem própria. Mas o medo te preserva pelo pavor da punição, que nunca falha. A punição aqui não é crueldade, a punição é a sua ausência. A punição é a retirada da sua luz. Você é o sol. Quando você se vira, eles congelam. Eles aprenderão a ficar na sua órbita sob os seus termos ou terão que encontrar outro sol. E se eles forem embora, deixe-os ir. Não tema o espaço vazio. O espaço vazio é onde seu império será construído. Uma vez estabelecido o limite, como você vive lá?
Você deve se apaixonar pelo vazio. A maioria das pessoas não suporta o silêncio. Não suportam ficar sozinhas com seus próprios pensamentos. É por isso que estão constantemente disponíveis. Estão usando outras pessoas como distração de si mesmas. Para manter seu status, para permanecer um ponto fora da curva, você deve cultivar uma vida interior rica. Você deve estar ocupado. Não ocupado com tarefas inúteis, mas ocupado com propósito, ocupado com seu corpo, ocupado com sua mente, ocupado com sua missão. Quando você está verdadeiramente alinhado com um propósito, você não precisa fingir estar indisponível. Você realmente está indisponível. Essa é a diferença entre fazer-se de difícil e ser difícil. O fingidor checa o celular a cada 5 minutos, mas espera para responder. O mestre checa o celular uma vez a cada 4 horas porque estava construindo algo. As pessoas sentem o cheiro da diferença. Sua energia deve ser contida em si mesma. Você deve se tornar um circuito fechado. Você gera sua própria validação. Você gera seu próprio calor. Quando você faz isso, torna-se magnético. Esse é o paradoxo do poder. Quanto menos você precisa das pessoas, mais elas precisam de você. Quando entrar em uma sala, não a escaneie buscando aprovação. Entre como se fosse o dono do espaço ou como se não se importasse com quem é o dono. Sente-se em silêncio. Deixe a conversa vir até você. Fale menos do que o necessário. Ouça mais do que fala. Seja como um carvalho centenário. Na superfície, as folhas podem balançar com a brisa, mas no fundo, as raízes são profundas, imóveis, poderosas. A árvore não implora para que o vento a toque. Ela apenas está lá, fundamentada em sua própria realidade. Se alguém desmarca com você, ótimo. Mais tempo para sua missão. Se alguém não responde, irrelevante. Você tem trabalho a fazer. Se alguém sai da sua vida, necessário. Estavam abrindo espaço para alguém melhor. Essa mentalidade te torna intocável. Você não é mais uma folha soprada pelo vento das opiniões alheias. Você é a montanha. O vento sopra, a tempestade ruge, mas a montanha não se move. A lição definitiva de Maquiavel era sobre virtude, habilidade, força e excelência viril. É a capacidade de impor sua vontade sobre a fortuna, de deixar de ser vítima das circunstâncias e tornar-se criador das circunstâncias. Você não pode criar nada se o seu tempo estiver fraturado em 1000 pedaços por pessoas que não te respeitam. Você deve reunir seus fragmentos, deve se recompor, deve selar as rachaduras. Torne-se um recipiente capaz de reter água. Pare de se derramar. Quando você finalmente parar de ser tão disponível, perceberá uma verdade profunda. Você nunca foi solitário. Você estava apenas lotado. Lotado de obrigações, lotado de ruído, lotado de pessoas que queriam partes de você, mas não queriam você. Quando você dispersa a multidão, você encontra a si mesmo. E pode descobrir que gosta da pessoa que encontrou. Pode descobrir que é mais forte, mais sombrio e mais profundo do que pensava. Você começará a atrair um calibre diferente de pessoa. Pessoas que respeitam limites. Pessoas que têm suas próprias missões. Pessoas que valorizam qualidade sobre quantidade. Pessoas de alto valor não querem um capacho. Querem um parceiro. Querem um igual. E iguais não estão disponíveis sob demanda. A violência do limite é o ato de esculpir sua própria estátua no mármore da vida. Você tem que talhar o excesso. Tem que cortar fora as partes que não pertencem. É destrutivo. Faz sujeira. Mas o que resta é arte. O que resta é você. Então, aqui está a sua nova realidade. O telefone toca, deixe tocar. A mensagem chega, deixe esperar. A exigência é feita, avalie-a contra o seu propósito. Se não serve ao império que você está construindo, a resposta é o silêncio ou um não, educado e frio. Você é o prêmio, haja como tal. Mas isso nos leva a um novo perigo. Uma vez que você recupera seu poder,
Uma vez que se torna a montanha, você vira alvo de um tipo diferente de predador. Aquele que ama o desafio. Aquele que quer conquistar a fortaleza apenas para provar que consegue. Como diferenciar alguém que respeita seu poder de alguém que quer roubá-lo? Esse é um mapa que precisamos desenhar no escuro. Se você está pronto para trilhar este caminho, se está cansado de ser a pessoa boazinha que chega por último, se está pronto para abraçar a escuridão terapêutica, então você sabe o que fazer. Não apenas se inscreva. Isso é passivo. Junte-se à ordem. Ative as notificações e nos comentários, quero que escreva uma frase, uma declaração de guerra contra o seu antigo eu. Escreva: Meu acesso é merecido. Diga isso, sinta isso, imponha isso. A porta está fechada. Nos vemos nas sombras.